Olá, seja muito bem-vindo ao Futuros, eu sou Júnior Bornelli e o programa de hoje está muito especial. A gente vai ter uma entrevista com o diretor da Microsoft para a América Latina, do Copilot, né? O diretor que cuida da inteligência artificial dentro dos softwares de produtividade da Microsoft, e a gente vai começar a entender quais são os resultados práticos do uso da IA no Excel, Word, PowerPoint e outros softwares da Microsoft. E teremos também uma entrevista muito legal na Conexão Global com o Alex Dantas. Alex, que é um dos principais especialistas em robótica do Vale do Silício, ele trabalha num centro de construção de robôs. Os principais robôs lá do Vale do Silício são criados nesse espaço e ele vai nos contar um pouco sobre o impacto da inteligência artificial aplicada aos robôs e como eles vão interferir na nossa vida daqui para frente. Lembro sempre de você seguir aqui as minhas redes sociais para ficar cada vez mais antenado sobre tudo que acontece no mundo. E vamos lá, vamos dar início hoje então ao Futuros com o nosso radar de sinais. O mundo do mercado pet essa semana ficou agitado. A gente viu uma conexão, uma fusão entre a Petz e a Cobasi para criar talvez a maior empresa do mercado pet no Brasil. Isso é interessante de olhar por várias perspectivas. A fusão por si só junta dois grandes competidores, mas o objetivo é enfrentar um terceiro grande competidor desse mercado, que é a Petlove. Esses três players dividiam mais ou menos igualmente o mercado pet no Brasil. Agora você tem dois grandes participantes contra a Petlove. O grande ponto dessa história é que essa conexão de Petz e Cobasi tem o objetivo de criar novos formatos para enfrentar a Petlove, que talvez tenha mais diversificado seus negócios nos últimos anos. A Petlove, por exemplo, é o maior clube de assinaturas pet do mundo. São milhares e milhares de assinantes que recebem todos os meses na sua casa os produtos que têm costume de comprar sempre, facilitando, gerando comodidade e, obviamente, gerando recorrência, receita recorrente. A Petlove também desceu para um mercado onde ela entrou no mundo de serviços. Então, além de vender produtos, tem serviços, também criou marca própria e também criou o maior plano de saúde pet do Brasil junto com a Porto, com a Porto Seguro. Todo esse contexto aqui do lado da Petlove, que foi impulsionada nos últimos anos com dinheiro de venture capital. Por exemplo, o SoftBank investiu centenas de milhões de reais na Petlove para que eles pudessem criar esse grande ecossistema. Por isso, a junção de Cobasi e Petz faz com que agora exista um competidor à altura para enfrentar todo esse ecossistema de coisas e produtos, serviços que a Petlove criou. O mercado pet no Brasil ele ainda é pequeno em relação ao mercado pet americano. São 9% mais ou menos em relação ao tamanho do mercado pet americano, e por aqui começam a surgir outras frentes. Uma delas é o mercado de suplementação alimentícia para pets. Os pets agora já têm produtos como whey protein, glutamina, creatina, tudo aquilo que a gente usa na academia, agora começa a ser desenvolvido também para pets, porque as pessoas estão cuidando cada vez mais dos animais, e isso tem uma tendência de aumentar a vida, de prolongar a vida dos animais, e todo mundo sabe que os animaizinhos de estimação vivem em média 10, 14, 15 anos, e se você consegue, ao suplementar a alimentação ou cuidar melhor do animal, prolongar um pouco a vida, isso faz muito sentido para aqueles que são amantes dos seus pets. Então, mercado pet em completa transformação, muita coisa deve acontecer ainda, tem um espaço enorme para crescer aqui no Brasil, é bom ficar de olho nisso. Eu tenho falado muito por aqui, nas minhas redes sociais, sobre o efeito Ozempic, o impacto que o Ozempic pode ter no mercado. Ele impacta várias indústrias, desde a indústria da aviação até a indústria de produção de alimentos, passando pelos fast foods, enfim, é uma grande cadeia de impacto atingida pelo Ozempic, pelo consumo massivo do Ozempic de remédios de emagrecimento que surgiram depois dele. A grande questão disso é olhar o impacto para além do que é possível imaginar. Por exemplo, uma farmacêutica brasileira chamada Bion anunciou que em 2026, daqui 2 anos, vai começar a vender o similar do Ozempic, que é mais ou menos a época em que cai a patente do remédio fabricado pela Novo Nordisk. Só esse anúncio fez com que a Bion, a farmacêutica brasileira, tivesse um crescimento de 38% nas ações, o que fez a avaliação de mercado da empresa saltar para 1,9 bilhão de reais. Olha só, ela ainda não começou a vender o produto, ela só vai começar a vender o similar do Ozempic daqui 2 anos, e o mercado já comprou, o mercado já
tangibilizou esse ganho agora só com esse anúncio. A parceria da Bion é com uma farmacêutica indiana, né? Os indianos são talvez os maiores produtores de medicamentos do mundo, de vacinas, eles têm uma capacidade enorme, uma indústria enorme de farmacêutica, parque de fabricação enorme, e é possível que em 2026, então, através da Bion, esses similares do Ozempic estejam por aí. Olha só como é incrível, como é impressionante observar como o Ozempic pode mexer numa cadeia inteira ao ponto de trazer para valor presente uma receita de uma farmacêutica que pode vir a partir de 2026. Tanta coisa pode acontecer até lá, mas o mercado hoje já subiu o valor das ações da Bion só por esse anúncio. E a toda poderosa Apple está sofrendo pressão de todos os lados. A companhia fundada por Steve Jobs saiu da primeira posição das empresas mais valiosas do mundo, perdeu lugar para a Microsoft. Hoje a distância entre as duas empresas é de quase $500 bilhão, tamanho o avanço que a Microsoft teve e tamanho a desaceleração que a Apple viu acontecer no seu principal produto, no iPhone. E nos últimos dias, uma outra notícia colocou ainda mais pressão sobre a empresa. No último trimestre, a Samsung ultrapassou a Apple como a empresa que mais entregou smartphones para os seus clientes. A Samsung entregou 60 milhões de smartphones no último trimestre, contra 50 milhões de entregas da Apple. Isso significa que a empresa coreana ela conseguiu avançar, crescer, ficar mais de 10% à frente da Apple no último trimestre, o que continua colocando mais e mais pressão sobre a empresa americana. Grande questão dessa história toda é que talvez a inteligência artificial tenha feito toda a diferença nesse processo. Afinal de contas, a Samsung inseriu muito rapidamente a IA dentro dos seus smartphones e a Apple ainda não fez esse movimento. Não significa que a Apple não está se preparando para isso, mas significa que talvez ela tenha perdido um tempo valioso. Pra você ter uma ideia, só nos últimos 14 meses, a Apple comprou 34 startups de inteligência artificial. 34 empresas ligadas à inteligência artificial foram adquiridas pela Apple nos últimos 14 meses. É uma tentativa urgente da Apple de se aproximar dos seus concorrentes. Todas as outras Big Techs colocaram inteligência artificial nos seus produtos, nos seus serviços e avançaram muito. A Microsoft só é a empresa mais valiosa do mundo hoje por conta da inteligência artificial que ela inseriu nos seus produtos, dos investimentos que fez na OpenAI, que é a dona do ChatGPT e tudo mais. Então, a Apple, nesse movimento, ela tenta se aproximar da Samsung. Qual o diferencial da Samsung hoje, dos smartphones da Samsung em relação aos da Apple? É que hoje, com IA, você fala aqui no Galaxy, você usa aqui no seu telefone falando em português, quem está lá do outro lado do mundo entende na língua em que a pessoa está. Eu falo em português, alguém na China entende em chinês. Ele fala lá em mandarim, eu entendo aqui em português. Essa mudança fez com que a Samsung tivesse muito mais visibilidade no mercado e as pessoas começassem a escolher mais os Galaxies do que os iPhones. É a Apple, a toda poderosa Apple, sob pressão mais uma vez por conta de não ter entendido rápido o potencial da inteligência artificial e inserido isso nos seus produtos. Emendando aqui nesse papo, né, já falamos de Apple e Samsung, vamos trazer a Samsung um pouco mais para a luz para falar de um tema muito complexo e polêmico que aconteceu nessa última semana. A Samsung anunciou que os seus principais executivos terão que fazer uma jornada de trabalho de 6 dias. É isso mesmo. Enquanto muitas empresas, como por exemplo o Nubank, diz para as pessoas que elas podem ficar em home office quase 100% do tempo, a Samsung está indo na contramão e dizendo, não, aqui agora não é mais 5 dias de trabalho, uma jornada normal, são 6 dias para os principais executivos. Grande vantagem é que eles podem escolher entre trabalhar no sábado ou trabalhar no domingo, mas o fato é que são 6 dias de trabalho essa jornada. Qual é a grande justificativa para isso? É que, primeiro, a Samsung estava em uma situação atrás da Apple, a gente viu agora que ela conseguiu superar, mas o cenário macroeconômico, político, global faz com que a empresa sul-coreana deixe as guardas altas, ela quer se proteger contra eventuais movimentos mais bruscos do mercado. As guerras na Ucrânia, Israel, né, o momento geopolítico do mundo, né, China e Estados Unidos se enfrentando por disputas tecnológicas, quase que com uma guerra fria virtual acontecendo. Tudo isso faz com que a Samsung mantenha a atenção máxima dos seus executivos e o foco em entregar os resultados.
né, os últimos números, apesar da dianteira do mercado de smartphones, ficaram abaixo do que era a expectativa dos analistas, o lucro ficou abaixo daquilo que era esperado. Então a empresa está se protegendo, ela está se preparando para um possível momento pior do mercado, fazendo com que seus executivos mantenham o foco máximo e trabalhem 6 dias por semana. E agora eu quero ouvir de você, comenta aqui, deixa nos comentários para quem está assistindo via YouTube, para quem está aí assistindo via TV, comenta aí na sua casa o que você acha disso. Uma semana de 5 dias de trabalho já era o suficiente? Ou nesse mundo complexo e volátil que a gente vive, realmente se dedicar mais um dia pode fazer toda a diferença? É polêmico, mas vale a pena a gente debater sobre isso, conversar para entender como é que é o melhor posicionamento neste mundo que a gente vive hoje. E o mercado de agronegócio, que é crescente, relevante, extremamente importante no mundo todo, né? Aqui no Brasil nem se fala o quanto o agro é importante e relevante. Esse mercado ele vai vendo novos players querendo fazer parte dele, pessoas e empresas que não eram originariamente do agronegócio, mas que estão enxergando algumas coisas relevantes e importantes ali. A gente tem, por exemplo, o conhecimento de que até 2050 a população global deve chegar a 10 bilhões de pessoas. Se isso por si só não fosse algo relevante, a gente tem que entender que essas 10 bilhões de pessoas elas vão ser alimentadas. Se hoje existe gente passando fome no mundo, imagina quando a gente crescer a população em 20%, em 25% em relação ao que existe hoje. Do que isso está proporcionando, o que isso está promovendo? A entrada dos grandes bilionários do mundo, dos bilionários da tecnologia no mercado agro. Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, são alguns dos nomes que estão cada vez mais próximos do agronegócio. Por exemplo, Bill Gates. Bill Gates ele é hoje o maior proprietário de terras cultiváveis nos Estados Unidos, o maior proprietário, pessoa física de terras nos Estados Unidos. O objetivo dele é um objetivo social, ele quer desenvolver sementes capazes de resistir ao calor, à falta d'água lá no continente africano, então ele usa essas terras para desenvolver tecnologia para que a produção de alimentos em regiões menos favorecidas seja mais possível, seja mais produtiva. Já Mark Zuckerberg entrou no mundo da pecuária. Ele tem comprado terras no Havaí e em outras regiões dos Estados Unidos para investir na criação de gado e produzir carne de altíssima qualidade. O objetivo dele é produzir a carne de mais qualidade do mundo, como ele colocou, a carne mais saborosa, a carne mais pura, a carne de melhor qualidade, de melhor sabor. E esse é o objetivo do Mark Zuckerberg em entrar nesse mercado de produção de carne, de proteína. Elon Musk já está no mercado agro há um tempo, indiretamente. Afinal de contas, quando ele decidiu criar Starlink, aquela rede de satélites globais que dão acesso à internet, uma das coisas que ele priorizou foi dar acesso ao campo, conectar o campo. E isso já está sendo colocado em prática, por exemplo, pela John Deere, que é uma outra grande companhia do agronegócio, a maior fabricante de máquinas agrícolas do mundo. Todas as máquinas da John Deere estão conectadas hoje à internet através da Starlink. Significa que se estiver em qualquer lugar do Brasil, até mesmo no meio da Amazônia, por exemplo, é possível que as máquinas se relacionem, se conectem com os centros de manutenção, com os centros de dados através da internet proporcionada pela Starlink. E Jeff Bezos, fundador da Amazon, que está investindo muito no agronegócio, mas em outra seara. Ele quer produzir cada vez mais, aumentar a produção cada vez mais de carne, de proteína cultivada, aquela carne de laboratório, e de produtos de proteína não provenientes de animais, que é as chamadas carnes de planta. Ele tem um fundo de investimento de 100 milhões de dólares só focado nisso. Então são os bilionários da tecnologia olhando cada vez mais para o agronegócio. E, esqueci de me dizer, Bill Gates é um dos maiores acionistas, se não for o maior acionista, da John Deere. Ou seja, cada vez que você compra uma máquina, um trator da John Deere, Bill Gates faz parte da sua vida de um jeito ou de outro. E olha só como as coisas vão se desdobrando. A Cazé TV, né, do influenciador Casimiro, que fala sobre futebol, todo mundo gosta dele, um cara super bacana. Casimiro agora é sócio de Guilherme Benchimol, fundador da XP. Como é que essa conexão se deu? Bom, a Cazé TV é um produto de uma empresa chamada LiveMood. A LiveMood é uma empresa de produção de conteúdo, de canais, de interação. Ela foi fundada pelos também fundadores do esporte interativo lá atrás.
e a LiveMode acabou de receber o investimento da General Atlantic, que é um dos maiores fundos de investimento do mundo, junto com a XP Investimentos. Então significa que, a partir de agora, Casimiro e Guilherme Benchimol são sócios. Dinheiro que a LiveMode captou será usado para investir em novas ligas esportivas, em novos projetos de esporte que talvez não sejam tão desenvolvidos, para criar novos conteúdos, novos canais. A DA e a XP são investidores minoritários, são sócios minoritários da LiveMode, mas é interessante ver o movimento de como um pequeno canal de YouTube se transforma num grande negócio dentro de uma empresa maior que a LiveMode e que atrai um dos maiores fundos de investimento do planeta para criar talvez uma enorme empresa de mídia. Os fundadores da LiveMode, que como eu disse, fundaram também lá atrás o esporte interativo, dizem que se inspiram nas empresas que hoje coordenam, por exemplo, a Fórmula 1, transformaram a Fórmula 1 em uma grande plataforma de entretenimento, muito mais que um esporte de corridas, transformaram a Fórmula 1 numa grande plataforma de entretenimento, e essa talvez seja algumas das inspirações do que eles querem fazer por aqui também. Então é muito bacana ver isso, pra você ter uma ideia de quanto é relevante a Cazé TV. Durante alguns jogos da seleção brasileira que o Cazé TV transmitiu, que o Casimiro estava lá participando, mais de 8 milhões de aparelhos estavam conectados ao mesmo tempo. Se isso fosse convertido em audiência de televisão, por exemplo, em medição feita pelo Ibope, significaria que a Cazé TV teve 30 pontos no Ibope durante a transmissão dos jogos da seleção brasileira. É uma audiência comparável à Globo, por exemplo, se não tivesse na frente da Globo. Então é incrível o que eles estão fazendo por lá. O Casimiro realmente conseguiu encontrar uma maneira diferente de se comunicar, de se relacionar, e isso impulsionou todo o grupo LiveMode e que conseguiu agora esse grande aporte de investimento. Bom, e não é novidade para ninguém que Estados Unidos e China estão sempre em alguma zona de confronto comercial, um confronto de tecnológico, enfim, estão sempre ali encontrando maneiras de se beliscar, de se confrontar em alguma frente. Agora, esse confronto, esse tom subiu um pouquinho. O governo americano criou uma lei que foi sancionada pelo presidente Joe Biden, dizendo que o TikTok tem 270 dias para ser vendido para uma empresa americana, caso contrário ele será banido dos Estados Unidos. É isso mesmo, o governo americano quer forçar a venda do TikTok para uma empresa americana, caso contrário os usuários americanos, que são 170 milhões de pessoas nos Estados Unidos que usam TikTok, perderão acesso a essa ferramenta. Bom, você pode estar achando que isso é estranho, que isso é complexo, mas na verdade já acontece lá do outro lado. Na China, por exemplo, é proibido o uso de YouTube, redes sociais que são americanas, o Google também não funciona. Para usar esses serviços por lá, é preciso fazer um acesso por VPN, que pega um IP de um outro país. Então, já existe um bloqueio lá na China de acesso a redes sociais e plataformas de comunicação ocidentais, mas agora subiu o tom, essa discussão chegou em outro patamar. Em retaliação, a China disse que, se isso acontecer, a Apple e o Google terão que tirar imediatamente das suas lojas de aplicativo o WhatsApp, por exemplo. Então, se isso acontecer, ninguém na China mais poderá fazer download do WhatsApp, ninguém mais poderá utilizar o WhatsApp. É uma nova edição, talvez, da Guerra Fria, não agora mais com as armas tradicionais, mas uma Guerra Fria tecnológica, uma disputa entre Estados Unidos e China, principalmente nessa seara das redes sociais. Por que isso é tão relevante? Por que estão tão preocupados com isso? Porque as redes sociais são grandes plataformas de captura de dados. Todo comportamento de uma população pode ser medido no caso de parte relevante dessa população fazer uso dessa rede. Nos Estados Unidos existem mais de 300 milhões de habitantes, dos quais 55% usam TikTok. Então você imagina quantos dados podem ser capturados naquele movimento de arrasta para cima, sempre vê mais um vídeo, comportamento de uma população, as pesquisas que elas fazem, pode ser todo capturado por uma grande rede social, e isso vira uma disputa comercial, vira uma disputa política, vira uma questão de Estado, que é muito mais complexa, não faz sentido a gente abordar aqui, mas isso é o que está por trás dessa história toda, é o pano de fundo dessa confusão. Além, óbvio, das proteções comerciais. Cada vez mais que o TikTok cresce em receita, seja com receita de mídia ou de venda de produtos,
a gente começa a ver um bloqueio para que isso não aconteça. Afinal de contas, se uma empresa investe em mídia no TikTok, ela está deixando de investir em mídia no Instagram, deixando de investir em mídia, né, no Facebook, que são empresas americanas, ou seja, o dinheiro começa a ir para um outro lado e todo mundo quer fazer com que o dinheiro fique dentro de casa. Outra coisa que chamou atenção nessa semana foram as plataformas de streaming. Olha que incrível! Nós temos duas grandes plataformas de streaming hoje que são líderes nos seus segmentos e que são empresas que a gente pode chamar de independentes. O Spotify acabou de atingir 615 milhões de usuários. Desse total de usuários, 270 milhões mais ou menos são usuários pagantes, são assinantes. Mas o número absoluto impressiona porque é maior, por exemplo, do que os números do Telegram, é maior, por exemplo, do que os números do Twitter, do que os números de usuários do Pinterest. Então, se o Spotify fosse uma rede social, ela seria uma das 10 maiores do mundo pelo número de usuários. Ou seja, existe um campo enorme de exploração para além da música dentro aqui do Spotify. O Spotify, de novo, é uma empresa fundada na Suécia, que depois cresceu lá no Vale do Silício, mas é uma empresa independente, ela não está ligada a nenhum grande grupo, ou seja, uma Big Tech, seja uma grande empresa de mídia. Do outro lado, você tem a Netflix, que é o maior serviço de streaming de vídeo do mundo, com 269 milhões de assinantes, de usuários totais. Desses 269 milhões de usuários, a Netflix fez um processo enorme nos últimos anos de diminuir o compartilhamento de senha, criar planos mais baratos para que quem usasse senha compartilhada pudesse acessar, enfim, ela fez o dever de casa e isso colocou a empresa em um outro patamar, fez com que ela crescesse muito em receita, em faturamento, né, lucro. Todos os indicadores da Netflix hoje são super positivos e a empresa conseguiu se manter mesmo numa disputa feroz com a Disney, por exemplo, pela dianteira do mercado de streaming de vídeo. Também é uma empresa independente e não está ligada a nenhum outro grande grupo. Agora, olha só, essas duas companhias, Spotify e Netflix, elas concorrem com grandes Big Techs nos seus nichos. A Apple tem a Apple TV. A Apple tem dinheiro que poderia comprar facilmente qualquer uma dessas duas competidoras. A Apple tem o Apple Music, que concorre diretamente com o Spotify. A Amazon tem o Amazon Prime Video, que concorre diretamente com a Netflix. Tem o Amazon Music, que concorre diretamente com o Spotify. Ou seja, as grandes empresas de tecnologia, avaliadas em bilhões, trilhões de dólares, estão nesse nicho, mas não conseguem vencer o Spotify e Netflix. Muitos julgam que isso é uma questão de foco, né? Enquanto elas têm vários outros serviços e plataforma de vídeo e áudio são só distrações, são partes de um grande ecossistema. Outras dizem que realmente elas não conseguiram superar esses seus concorrentes aí. Detalhe importante dessa história: muitos analistas ao redor do mundo entendem que no futuro, essas Big Techs comprarão essas empresas de streaming. A Microsoft tem conversas muito avançadas há muito tempo com a Netflix. Elas têm uma parceria, um processo de correlação, de cooperação muito grande. A Microsoft fez parte do processo de reconstrução da Netflix durante a pandemia, onde a empresa passou por um monte de desafios. E o Spotify já foi ventilado algumas vezes que ele também poderia fazer parte de um grande grupo, do Google ou de alguma outra Big Tech. Enfim, são duas empresas independentes que conseguem se manter muito relevantes mesmo disputando um mercado enorme com as Big Techs. Muito bem, vamos agora para a nossa conexão global. Vamos direto ao Vale do Silício, direto ao Circuit Lounge, que é um dos principais polos de robôs, de construção de robôs lá no Vale do Silício, o centro de inovação focado em robótica, onde eu vou conversar com o Alex Dantas. Alex, seja muito bem-vindo aqui ao Futuros. Obrigado pelo convite. Muito bom, obrigado, ótimo te receber aqui, Alex. Bom, a gente tem falado muito aqui no programa sobre inteligência artificial, mas é fato que existe um outro elemento nessa história que deve causar um impacto no mundo mais daqui para frente, que são os robôs. A gente vê que está todo mundo investindo nisso, né? Antes era um papo meio só da Boston Dynamics, que parecia que com o Atlas ia dominar esse mercado, mas depois a gente já viu Tesla, já viu mais um monte de gente. Você, Alex, como né, o líder de um espaço de construção, de investimentos em robótica aí no Vale do Silício, como é que você vê o desenvolvimento desse mercado? Qual a tua análise de hoje
desse mundo dos robôs? Quando o pessoal falava do mercado de robótica, eles pensavam que o mercado de robótica era o tamanho do da Lego, que é mais ou menos $1 bilhão, que 90% é controlado pela Lego. Há uma corrida para você conseguir construir o que a gente chama de GPR, que é General Purpose Robot. E com inteligência artificial, a gente meio que chegou agora nos anos 90, que é quando a gente tinha ali 2 empresas ou 3 empresas construindo software, e você tem todas as outras construindo hardware. Quem fazia os PCs, né? E tinha um monte de gente que fazia só o sistema operacional. Então a gente chegou no mesmo momento agora, porque com inteligência artificial, você pode usar várias máquinas e usar o mesmo software, pelo menos no mesmo software. Então a corrida agora é para que a gente possa encontrar um tipo de humanoide, e eu posso explicar um pouquinho qual a diferença entre humanoide, cyborg e android, que eu acho que é bom as pessoas entenderem, que custe menos de $20 mil e que possa efetivamente fazer o trabalho que a gente faz. A gente está mais ou menos há 5 a 10 anos para realmente fazer isso se tornar realidade. Já a realidade agora no sentido que você pode já substituir alguns trabalhos para o robô, mas não está eficiente ainda ao ponto que eu possa trocar um funcionário que eu pago $100 mil ou $150 mil por ano para substituir por um humanoide. Durante muito tempo, o cinema fez a gente ficar com medo dos robôs, né? A gente olhava aquelas cenas dos robôs humanoides, ou cyborg, sei lá qual é o nome correto disso, e a gente ficava com medo. Dá em 2 minutos o que é a diferença de uma coisa e de outra, e como eles podem ter aplicações práticas, né, no mundo próximo, por exemplo. Um cyborg é um ser humano que quer muito se tornar um robô. Um android é um robô que quer muito se tornar um ser humano. E um humanoide é qualquer máquina que você possa replicar o que a gente faz de uma forma ou de outra. Um humanoide, ele não precisa parecer com o ser humano, mas ele precisa replicar algumas das nossas funções. Por exemplo, a maneira de como a gente age com os braços ou com as pernas. Mas você não precisa ter o torso, você não precisa ter a cabeça. Todos os androides são humanoides, mas nem todos os humanoides são androides. Então, quando a gente está falando sobre o Android, a gente está querendo realmente transformar a máquina parecida ao máximo com a gente. É replicar as emoções, é o que você vê nos filmes, né? Muitas vezes é o que o Android seria. E o humanoide é mais o Terminator sem a pele. Que é a máquina em si, mas você sabe que é uma máquina, mas que você não vai confundir com o ser humano. Hashtag uma boa determinação. Android é quando o Terminator põe a pele, e quando você tira a pele é um humanoide. Bom, ficou claro, conseguiu explicar de fato em 1 minuto a diferença entre uma coisa e outra de um jeito bastante objetivo. Agora, Alex, muita gente ouvi muito há pouco tempo, principalmente lá na NRF, lá na Feira de Varejo de Nova York, falava-se muito sobre a robotização dos centros de distribuição, aquele monte de robozinho da Amazon que andava nos trilhos, mas que talvez agora tenha um novo modelo. Fala-se muito que talvez o grande problema dos robôs nesse momento não seja mais a inteligência, vamos colocar assim entre aspas. O robô ficou inteligente com IA, mas que talvez ainda seja a capacidade motora dele, né, de fazer os movimentos, as conexões, né, de fazer as articulações. Essa é a próxima fronteira do desafio dos robôs estarem entre nós ou ainda tem mais coisas além disso? A gente tem 4 obstáculos quando a gente está falando desse mundo que a gente vê, dos robôs trabalhando, de humanoides efetivamente fazer tudo que a gente faz de uma forma efetiva. São 4 obstáculos. O primeiro deles é a capacidade de processamento. A gente espera que até o final desse ano, até o meio do ano que vem, a gente consiga criar um tipo de central de processamento que consiga um chip que consiga processar um número maior de informações do que o nosso cérebro processa. A esperança era acontecer isso até o final do ano, que eu acho que talvez ainda possa acontecer, mas até o meio do ano que vem isso vai ser efetivo. A segunda é bateria. O que eu acho que as pessoas não se dão conta é que nessa história de a gente querer eletrificar o mundo inteiro, a gente usa lítio, né? Que são as baterias de lítio. A gente precisa mais ou menos de 10 vezes mais do número de baterias que a gente tem hoje para poder eletrificar a América do Norte, por exemplo. E a gente nunca conseguiu extrair ou dobrar a produção de mineral de qualquer coisa num período de 10 anos. Então a matemática não funciona. Ou a gente tem que encontrar uma maneira de ser mais eficiente com o lítio, para a gente poder realmente ter power, para poder mover esses motores elétricos de uma forma que seja eficiente, ou a gente vai ter que encontrar um outro tipo de fonte de energia para poder fazer isso funcionar. No momento agora, a maioria deles funciona na bateria por volta de 3 horas. Obviamente isso vai variar bastante o tanto de peso que você está levando, você tem uma dificuldade de peso ainda, mas geralmente dura isso. Você tem que durar aí pelo menos umas 6, 7 e realmente ter bastante power para carregar peso. Um outro problema que é simplesmente produzir material. Você tem que estar preocupado sempre com o peso dessas coisas, que tipo de liga você está usando. E material tem um problema que é o seguinte, você geralmente demora 15 anos para poder desenvolver um material que seja
eficiente para poder produzir em massa, de forma que a gente possa replicar isso com custo menor. E você tem um problema também que é da educação, né? Nos últimos 20 anos, a gente demonizou essa ideia de você ter que trabalhar numa fábrica. Porque quando você está falando de robotização, você está falando de automação e trabalhando em fábrica. E a gente acreditou nos últimos 20 anos que era uma ótima ideia confiar num país apenas do mundo para ser a fábrica do mundo, que é o caso da China. Com a guerra e com a pandemia, a gente descobriu que a gente tem que fazer isso de uma outra forma. Então, todos os países, sem exceção, estão tentando trazer manufatura de volta para os países. E uma maneira de resolver isso é a automação. O problema é que quem que é jovem que quer trabalhar numa fábrica? Porque a ideia que a gente tem do que uma fábrica é, de que trabalhar com mecânica, com eletrônica, essa coisa da graxa. E não é assim mais hoje. Mas agora você tem que treinar uma geração inteira de pessoas e retreinar a maneira de você poder ensinar essas pessoas, porque também colocar elas por 4 ou 5 anos dentro de uma universidade não está funcionando, e você tem um número menor de universidades, principalmente aqui nos Estados Unidos, e isso vai demorar mais ou menos uns 10 anos para ser resolvido. As universidades estão tentando se reinventar e outras empresas estão tentando achar maneiras de você poder educar esse mercado. Mas enquanto esses 4 fatores não forem resolvidos, a gente tem mais ou menos aí uns 10 anos, 10 a 15 anos. É interessante ver essa tua perspectiva de tempo e esses pontos, né, que podem ser os pontos de bloqueio, os pontos que têm que ser resolvidos no meio do caminho, até que a gente esteja nessa condição de ter os robôs trabalhando no meio de nós, ou conosco, né? Agora, Alex, a gente tem claramente assim alguém que é líder, por exemplo, no mercado de carros autônomos. A gente tem quem é meio líder no mercado de IA, apesar de ser muito novo, estar se desenvolvendo ainda. Mas quem são os grandes players hoje, talvez os 3 grandes players nesse mundo de robótica? Quem são aqueles que a gente olha hoje pode dizer que talvez esses aqui vão nos entregar talvez a primeira experiência, vamos dizer, entre aspas, o ChatGPT, né, do robô daqui a pouco? Quem são as 3 hoje, na tua visão, que são as líderes desse mercado? Primeiro eu vou te falar qual empresa que eu acho que vai vencer. Não é uma empresa específica, mas é a empresa que conseguir resolver 2 coisas. Uma é, será que o robô realmente funciona? O humanoide. Será que o humanoide realmente é eficiente? Número 1, tem que realmente funcionar. Número 2, tem que custar menos que $20 mil. Tem que custar menos que um carro popular. Então vence, na minha opinião, a empresa que conseguir executar essas 2 coisas. Quais são as empresas que estão mais, assim, na posição de poder resolver esse problema é uma outra conversa. Mas, no momento, eu diria assim, a gente tem talvez 2 humanoides que estão prontos para a produção. Um é o Digi da Agile Robotics, que é em Portland. A Agile Robotics, você pode comprar um robô, está pronto para você lá. Você pode ir lá, o humanoide, né, especificamente. Robô, você tem um monte de empresa que faz, mas o humanoide, a Agile Robotics, eu diria que tem produto lá que você pode ligar para eles agora e comprar. Você tem o Neo ou Eve, da OneX Robotics, que estava aqui dentro da Circuit Launch, que foi investida pela OpenAI, e eles têm um humanoide que não tem perna. Esse você pode comprar ele hoje, ele está comprado, você pode até fazer o lease dele. Eu não sei o valor exatamente, mas se eu não me engano, vai estar na casa dos 200 mil, que é o valor do Digi ali, que custa 200 mil. Esses são 2 robôs que você pode comprar hoje. Aí você tem, assim, robôs que têm tecnologia maravilhosas, mas que você não encontra para comprar. Um deles era o Atlas, a versão do Atlas antiga, né, que era um humanoide da Boston Dynamics, que custa mais ou menos $1 milhão para construir. Eles nunca conseguiram produzir, você não encontra para comprar. Eles têm agora uma versão nova do Atlas, que é um vídeo que saiu recentemente, uns 3, 4 dias atrás, numa versão nova, que eles mudaram a mecânica, que antes era hidráulica, agora eles passaram para totalmente elétrica, que a maioria dos humanoides estão seguindo esse caminho. Aparentemente vai estar no mercado até o final do ano. Como a Boston Dynamics já fabrica um outro robozinho, que é o cachorro, né, um quadrúpede, que eles já colocaram no mercado, eles realmente começaram a produzir, eu acho que eles têm uma boa chance de realmente colocar um produto no mercado. Agora, qual empresa que eu acho que tem a melhor posição para ganhar dentro desse mercado, que talvez não está com robô ainda no mercado, é a Tesla. A Tesla tem fábrica para fabricar isso, né? Tem capital, tem caixa, dinheiro em caixa para fazer, tem experiência com bateria, tem experiência com inteligência artificial, por causa dos carros e da visão de câmera, que é super interessante, e o mais importante, é a maior cliente para esse tipo de produto. Eu acho que não é dúvida que ninguém que já assistiu algumas entrevistas do Elon, que ele não gosta muito assim de... Se ele pudesse, ele tinha automatizado tudo, e acho que ele tentou fazer isso na fábrica da Fremont quando eles começaram. Se realmente ele conseguir fazer isso de uma forma efetiva, se ele não ficar distraído pelos inúmeros projetos que ele trabalha, Twitter, ou seja, outras coisas que ele fica distraído, ele tem uma boa chance de ganhar nesse mercado simplesmente porque ele é o maior consumidor.
Muito interessante de ver dessa tua visão, e me parece também que a aposta que eu enxergo justamente pelos elementos que você colocou, experiência na fabricação, necessidade, domínio da visão computacional, domínio de IA, né, e ousadia talvez, né? Ousadia e vontade de ser disruptivo nesse segmento como ele foi em dois outros ali, né? Ousadia ou carência de afeto emocional, depende de como você olhar. Pode ser encarado dessas duas maneiras. E para a gente encerrar aqui o nosso papo, você está dentro do Circuit Lounge, que é um espaço, né, de apoio a startups focadas em robótica, tem um ambiente onde você acabou de dizer que um dos robôs que talvez estejam mais avançados era um que estava aí no seu espaço, que foi investido pela OpenAI, né, lá para o Sam Altman. Conta um pouquinho mais do Circuit Lounge, como ele funciona, e se alguém mais quiser conhecer, quiser levar um projeto para aí, dá um pouco do panorama do teu trabalho aí com robôs dos Estados Unidos, no Vale do Silício. A gente começou com essa ideia de poder atrair a comunidade de mecatrônica para dentro do mesmo espaço. Então, a gente começou ali em 2017 com essa ideia de ser um coworking, misturado com um espaço maker voltado especificamente para o pessoal de mecatrônica. Co-Factory é um espaço compartilhado de a ideia é que você possa fazer seu protótipo e manufaturar suas primeiras 100, 200 peças. A gente está no momento construindo uma outra unidade, a 10 minutos daqui, que parece mais como uma fábrica, concreto e teto alto, e a ideia é que você possa manufaturar lá. A Circuit Lounge hoje tem mais 75 empresas aqui, residentes no momento, quase todas elas na área de robótica, 73 a 75 estão na área de robótica, e elas estão no processo em fases diferentes. Tem gente que já levantou 15 milhões, a gente levantou 3 milhões, a gente está começando com uma ideia agora, e a ideia é que você esteja dentro desse espaço, até você poder ter mais 10 a 15 funcionários, e a partir daí você vai ter que buscar o seu próprio espaço, porque você cresce além das nossas paredes, né? E a função é montar uma dessa em cada estado dos Estados Unidos e servir como essa infraestrutura. No final do dia é o que a gente faz, a gente oferece infraestrutura para as empresas de mecatrônica, voltada especificamente para quem quer construir um produto, que é uma evolução do espaço maker ali, que o espaço maker contava muito com robista, mas a gente é profissional, a gente é voltado especificamente para a pessoa, para o empreendedor que quer montar uma empresa na área de robótica. Quem quiser entrar em contato, alex@circuitlaunch.com é meu e-mail. Eu respondo todos eles, às vezes demora um tempo para responder, mas eu respondo. Muito bom. Alex, te agradeço muito pela tua visão, você de fato é uma das pessoas que mais compreende um pouco desse mercado, somando isso à inteligência artificial, né? Já falamos muito sobre também outras tecnologias disruptivas, blockchain, enfim, as aulas mais interessantes desse tema foram com você. Te agradeço muito pela entrevista aqui, pela participação, espero te ver em breve aí de novo no Vale do Silício. Muito bem, chegou aquela hora do nosso programa do Futuros, onde a gente faz aquele conversa, aquele bate-papo sobre o que está acontecendo no mundo. E no Conversas do Agora de hoje eu recebo o Ricardo Wagner, que é diretor de Copilot da Microsoft. Essa semana ainda falei muito sobre, né, os 40 anos do pacote Office, tantas coisas que esse software de produtividade nos entregaram, mas que daqui para frente pode ser diferente. Vamos descobrir isso. Ricardo, seja muito bem-vindo, prazer te receber aqui. Obrigado pelo convite, Júnior, é um prazer estar aqui contigo. Mas hoje, lá na Microsoft, você está vivendo uma nova revolução, né? Na sua visão, qual foi o momento, qual foi o grande salto que a inteligência artificial deu, de fato, para a gente chegar no ponto de poder tocá-la, né? Estava aí há muito tempo, existe, já falou muito sobre isso, ela assumiu, mas agora chegou de fato e está mudando o jeito como a gente trabalha, né? Mudando o jeito como a gente trabalha. E o AI generativo deu aquela questão das pessoas perceberem e entenderem o poder desse novo serviço cognitivo que gera quase uma conversação como um humano. Outros serviços cognitivos, no entanto, já estão operando, funcionando num bastidor há muito tempo e muita gente não percebendo. Serviços cognitivos de visão, de tradução, de sentimento, muitos deles já até embutidos já hoje no Office 365 e no Windows, por exemplo. Por exemplo, você pega uma imagem da internet e joga no PowerPoint. Essa imagem, o PowerPoint já lê a imagem e cria uma leitura que a gente chama de alt text. Então, por exemplo, uma pessoa com baixa visão ou cega que utiliza um leitor de tela, quando chegar nesse slide, por não ver a imagem, tem a descrição dessa imagem criada por AI. Então, já esses serviços cognitivos já existiam, mas muitos imperceptíveis. As pessoas não percebiam. Porém, quando o AI generativo, com o ChatGPT, com a OpenAI, quando chegou, foi a revolução. E o bastidor disso dentro da Microsoft também foi muito interessante. A hora que você vê
Bill Gates, animado. ele, inclusive, internamente, com o nosso CTO, eles montaram internamente um podcast que eles trocaram uma conversa, imagina, num QI estratosférico, contando do que eles estavam vendo, do que eles estavam tendo experiência, do que eles estavam imaginando do que ia acontecer. Estava iminente uma revolução. Softwares de produtividade lá da Microsoft que viraram sinônimos de trabalho, né? De office, de escritório mesmo. Na média, eles têm quase 40 anos, né? Word, Excel, Sim. PowerPoint. E é incrível imaginar que em 40 anos não apareceu nada melhor do que eles para poder, de fato, ameaçá-los ou substituí-los. Primeiro porque eles foram evoluindo com o tempo, a Microsoft sempre cuidou muito bem desses produtos. Segundo, porque realmente ninguém conseguiu criar algo que pudesse ser melhor ou substituí-los. Eles fazem parte, né? Eu que tenho 42 anos, eu sempre usei na minha vida o PowerPoint para fazer um slide, o Excel para fazer uma planilha, o Word para editar um texto. Só que agora, talvez a gente esteja vivendo a revolução de ter que reaprender a usar esses softwares, né? Eu escrevi esses dias lá no meu perfil no LinkedIn que a era do PROC V soma si está acabando, né? Talvez a gente vai ter que olhar para essas coisas agora de um jeito diferente. Essa é a proposta mesmo? Se o objetivo é só entregar mais produtividade para as pessoas a partir da linguagem natural, ou também dar acesso? Qual que é o grande benefício envolvido nisso que você enxerga? Grande benefício dessa solução de AI generativo, ela vem hoje empacotada num nome em que a Microsoft deu para essa solução chamada Copiloto. Uma analogia. Imagina que eu estou dentro de um cockpit de um avião, levantando voo de uma cidade para outra, e eu conheço 10, 15% dos comandos desse cockpit. E estou sozinho nesse cockpit. Consigo colocar o avião no ar, pousar, se não tiver chuva, um vento de cauda, algum imprevisto, até vai. Qualquer outro imprevisto, problemas. Agora, esse mesmo piloto, eu no caso tenho uma cadeirinha do lado que não é um humano necessariamente, mas é uma tecnologia chamada AI generativo, que é meu copiloto. Esse copiloto conhece tudo dessa cabine. E eu posso acionar todo esse conhecimento com o comando que eu enviar para esse copiloto. Então, o que eu peço para esse copiloto, ele me traz. Então, eu de repente virei um piloto que eu conheço 100% dessa cabine. E o que eu acho ainda mais interessante é que a AI generativa ela acaba eliminando uma barreira da ferramenta, porque ainda no mercado de trabalho tem pessoas que são analíticas, mas não sabem mexer no Excel. Tem pessoas que elas são comunicadoras, elas fazem apresentações, mas não sabem mexer no PowerPoint. Tem pessoas que têm ideias, elas querem escrever, não necessariamente sabem lidar com o Word. E a tecnologia hoje elimina essa barreira, desde que você saiba fazer os prompts corretos, para você ter um uso e se dedicar cognitivamente para o mais importante. Então, é a situação fascinante que a gente está passando hoje, dessa solução hoje embarcada dentro da suite Microsoft 365. Qual é o segredo para fazer esse bom pedido? Eu preciso, de fato, para usar o Excel, eu preciso ser analítico, eu preciso me treinar para fazer. Qual é onde é que está o hackzinho para poder fazer esse bom prompt, esse bom pedido para a máquina? Ele é muito parecido com o pedido que você faz para um humano. Quando você primeiro mostra o teu objetivo, qual é o objetivo que você quer, a motivação que você tem para aquele determinado assunto, se você tem referências para poder passar. Por exemplo, você vai montar uma apresentação de PowerPoint e você quer falar sobre sustentabilidade e você escreveu um artigo Word sobre sustentabilidade. Usa aquele arquivo Word como uma referência dentro desse prompt. Você fala, olha, quero criar uma apresentação de sustentabilidade, quero que os slides tenham cores de plantas, especialmente árvores na cor verde. Essa apresentação ela é para pessoas que estão considerando investir na minha empresa. Então você deu um contexto. Utiliza esse documento, 10 slides e me dá uma descrição, um talking track para cada slide que não pode passar de 12 minutos. Viu? É bem específico. Tá? Quanto mais específico, quanto mais estruturado for esse prompt, tendo os dados muito bem estruturados, o resultado e a resposta vem interessante. E aqui vem já uma coisa interessante que a gente já está observando entre os novos pilotos hoje de Copilot. Quando as organizações hoje passam a tecnologia para pessoas que são, por exemplo, contribuidores individuais,
tem uma característica que muitos desses contribuidores individuais, por não terem experiência de liderança para delegar, para pedir, para gerenciar, essas pessoas têm dificuldade para fazer o pedido. Então, você observa que nesse futuro de trabalho, nessa nova situação, soft skills de liderança, de delegar, de saber pedir, ela é a da vez. É a forma de despertar curiosidade, é a forma de você poder interagir com o sistema para ter o melhor resultado. Agora, na tua visão assim, de Microsoft, essa foi uma decisão da Microsoft de entrar nesse mundo de IA, de pegar não vou chamar de hype, porque eu acho que já é muito mais do que isso, mas essa decisão estratégica de se aproximar de OpenAI, de trazer, dominar este tema, de incorporar isso muito rápido aos produtos e oferecer isso para os seus clientes de uma maneira prática, como o Copilot. Acho que foi um acerto enorme, né, de transformar isso nesse nome do copiloto. Sim, eu também concordo. Baita ganho de... Confesso, a Microsoft internamente com alguns nomes de marcas era difícil acertar e o Copilot foi em cheio. Foi incrível, foi incrível. Essa visão que você trouxe agora do piloto vai esclarecer para muita gente o que isso na prática até para não ter medo. Até ter medo da tecnologia, entender que se você é o piloto e sabe pilotar AI, muito provavelmente você como piloto pilotando AI pode substituir pessoas que não sabem utilizar AI. Então, não é AI substituindo o humano, mas o humano que sabe usar AI, o piloto usando AI que substitui esse novo trabalho. Mas o fato é que a IA levou a Microsoft ao ponto de empresa mais valiosa do mundo, é a única empresa hoje acima de 3 trilhões de dólares, né, de valuation. A Apple que estava ali, a Microsoft botou meio tri de frente, né, em relação à Apple no mercado. E é uma decisão que talvez inspire outras companhias, né? A gente tá vendo muitas empresas com medo de usar IA, outras mais dispostas a fazer isso. Num cenário onde existe um potencial ganho enorme de produtividade e eficiência, o melhor caminho agora é começar de fato a entender como isso funciona, se arriscar. É mais seguro do que ficar na defensiva, né? Ele é mais seguro do que ficar na defensiva. É inevitável. Eu diria que a AI, por conta, ela é inevitável. Pensar que o AI generativo não é só AI. Tem outros serviços cognitivos que podem ficar de uma forma mais simples, plausível para alguém que queira experimentar e começar. Mas a gente vê que geralmente quando você tem uma nova tecnologia, você tem o que a gente chama os early adopters, aquelas empresas e pessoas que são as primeiras. Esse processo dessa curva foi muito rápido. E essas pessoas, essas empresas já trouxeram bons exemplos de atalhos que outras mais conservadoras também estão experimentando. Então, um fenômeno que muitas organizações hoje fazem não é necessariamente, ok, eu quero Copilot, eu quero uma solução de AI generativo, eu quero para todo mundo. Vamos comprar um número suficiente, que esse número suficiente é capaz de a gente conseguir uma telemetria para entender o impacto e poder evoluir. E é coisa curiosa quando isso se faz. Eu quero comparar, por exemplo, um profissional que usa Copilot e um profissional que não usa Copilot. Há uma dificuldade nessas organizações que algumas, talvez até por ideia da Revolução Industrial, compara uma pessoa pela velocidade que bate o martelo no prego, por exemplo, a tarefa em si. E as empresas que estão, por exemplo, na área digital, ela olha muito mais o humano do que necessariamente o processo, ou o martelo e o prego é secundário, como que eu vejo o humano no centro dessa operação. E essas empresas que estão olhando a perspectiva de tarefas têm mais dificuldade para mensurar o valor. E outra questão, muitas dessas organizações sequer hoje têm uma metodologia, um processo, dados ou tecnologia para analisar sua própria produtividade hoje, sem inteligência artificial. Você perguntar para a organização como você mensura a produtividade. Você ouve o grilinho, clic, né? Você não tem dados. Então, para você realmente fazer essa análise para adotar Copilot ou não, é importante já ter dados, não dogmas, entender como a própria organização está hoje, baseado nesses dados para ver as áreas e as oportunidades onde a AI pode caracterizar mais impacto para ali poder fazer uma evolução. E é um caminho que muitas organizações hoje estão tomando. Essas pessoas que hoje estão utilizando e interagindo com o Copilot com mais frequência, uma parte muito curiosa é dessas pessoas entenderem o potencial de tratar assuntos
não relacionados ou não sabidos. Eu explico um pouquinho. Geralmente, a gente, quando atua numa determinada área, as pesquisas, os prompts, os comandos, eles ficam naquela área que a gente atua. E tudo que a gente quer é mitigar alguma coisa que a gente não está vendo e não sabendo. E quanto mais diversidade você traz, quanto mais dinamismo, quanto mais informações diversas, combinado com pessoas diversas num prompt, mais você pode despertar curiosidade e encontrar caminhos e atalhos para a inovação. Uma das características que, para mim, é fascinante nesse mundo é que o AI, ele não só vai criar uma situação de uso e produtividade e colaboração sem igual para as pessoas que hoje já atuam, mas vai virar um instrumento de inclusão de milhares de pessoas que hoje não participam desse mercado. Muito porque a ferramenta ela permite, um exemplo mais prático, você não necessariamente precisa falar um outro idioma hoje para trabalhar numa multinacional. Um exemplo básico. Você pode pegar características de pessoas com deficiência, como deficiência auditiva, neurodiversidade. Essas pessoas com serviços cognitivos, o serviço cognitivo consegue colocar essa pessoa talentosa no mesmo nível de outros profissionais e equilibrar esse mercado, gerando mais oportunidade. Então, para quem hoje olha onde está o impacto de AI, quem pensa em extremos vai encontrar muita oportunidade de inovação e nesses extremos a gente vai conseguir, como sociedade, criar prosperidade econômica e social. Então, eu acho que essa é das partes mais bonitas. A Microsoft chegou lá, como você me comentou, por alguns fatores. Primeiro, esse pensamento a missão da Microsoft é empoderar cada pessoa e cada organização no planeta a conquistar mais. Cada pessoa. São 8 bilhões de pessoas, incluindo 1,3 bilhões de pessoas com deficiência. Então, ter esse pensamento dessas pessoas do extremo levou a Microsoft a criar a solução para todos. Muito legal. E essa tua visão de 18 anos de Microsoft, vivendo todas essas revoluções, enxergando isso, e chegando nesse ponto agora onde, de fato, a linguagem natural permite a inclusão das pessoas com o uso da inteligência artificial, é muito legal. Não tem dúvida de que a IA vai causar ainda mais impacto e que a Microsoft está pronta para capturar o valor disso. Muita água ainda vai passar por baixo dessa ponte, a gente está vendo só o comecinho dessa onda, mas é incrível perceber todos os benefícios que já são possíveis de capturar. Eu sempre digo que a IA traz benefícios claros e riscos possíveis ou prováveis, mas nem por isso a gente tem que abandonar aquilo de bom que ela pode nos proporcionar. Tem que cuidar para que as coisas ruins não aconteçam, mas se aproveitar daquilo de bom que ela já nos proporciona. Muito bom, Ricardo. Poxa, muito obrigado por receber você aqui no Futuros. É um prazer te ouvir falar, a empolgação com que você fala sobre isso. É interessante demais perceber, né, pessoal, o quanto a IA de fato pode causar impacto, quais são os benefícios que ela pode trazer, mas mais do que isso, quais são as possibilidades de inclusão, né, de fazer com que aquilo que o Ricardo disse, de fazer com que cada pessoa, cada indivíduo possa ser melhor, possa fazer mais, e ter a tecnologia trabalhando a esse favor é uma coisa fantástica. Muito obrigado, Ricardo, pela tua presença aqui. Foi um prazer te receber aqui no Futuros. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade, Júnior. Esse foi o programa Futuros de hoje. Fizemos uma viagem aqui pelas coisas mais relevantes da semana. Falamos sobre Copilot, inteligência artificial, com o diretor da Microsoft para a América Latina. Falamos também com o Alex Dantas sobre o futuro do mercado de robótica. E espero que você tenha gostado, que você continue nos acompanhando. Assista os outros programas que estão disponíveis no YouTube, na playlist do canal Futuros. Me siga aqui nas redes sociais e a gente se vê no próximo episódio.